Ela entrou silenciosamente no auditório, uma mulher simples com um vestido branco. Quando o professor mais chato e brilhante a forçou a resolver uma questão impossível, todos começaram com sorrisos irônicos. Estavam prestes a testemunhar a história da matemática e a punição mais satisfatória que esta universidade já vira. O auditório da Universidade Estadual da Bahia fervilhava de expectativa enquanto o professor Ricardo subia ao pódio. Sua reputação o precedia. Matemático distinto, chefe de departamento e notório por seu desdém por qualquer pessoa que considerasse intelectualmente inferior. Sara sentou-se na última fileira, alisando seu vestido simples. Aos 37 anos, ela se destacava entre os alunos de pós-graduação, mas não estava lá para se misturar. Estava lá para aprender. O simpósio de hoje abordará a hipótese de Ricardo Garcia e suas implicações para a computação quântica, anunciou, com a voz impondo silêncio imediato. Sua barba grisalha e seu terno preto sob medida projetavam autoridade enquanto seus olhos percorriam a sala, pousando brevemente em Sara. Sua boca se contraiu em sutil desaprovação. Ela já tinha visto aquele olhar antes, a avaliação rápida, a dispensa. Era o mesmo olhar que recebera quando se candidatou ao cargo de funcionária de manutenção da universidade 3 anos antes. O simpósio começou com apresentações de doutorandos. Sara tomava notas meticulosas. Seus olhos brilhavam durante as discussões sobre teorias matemáticas. Quando a palavra foi aberta para perguntas, sua mão permaneceu abaixada. A experiência lhe ensinara que pessoas como ela não deveriam falar em salas como aquela. Durante o intervalo, Sara ouviu 2 alunos cochichando. Quem é a faxineira que está anotando? Um deles riu baixinho. Provavelmente apenas fazendo auditoria para ganhar um financiamento, respondeu o outro com desdém. Ricardo odeia quando pessoas que não são da área de matemática comparecem a esses eventos. Sara apertou o caderno com mais força, mas manteve a expressão serena. Eles não sabiam que a matemática fora sua companheira desde a infância, que ela aprendera cálculo avançado sozinha, entre os turnos da noite, enquanto criava a filha sozinha. Eles não conseguiam ver as equações que dançavam em sua mente, quando ela fechava os olhos. Quando o simpósio recomeçou, o professor apresentou sua abordagem controversa para um problema matemático não resolvido. Sua explicação era elegante, mas continha uma falha sutil que Sara reconheceu imediatamente. Ela havia passado inúmeras noites explorando essa mesma equação. Alguma pergunta? Perguntou Ricardo, com um tom que sugeria que não esperava nenhuma, que valesse a pena responder. A sala permaneceu em silêncio até que Sara quase involuntariamente levantou a mão. No momento em que seu braço se ergueu, ela se arrependeu. Todas as cabeças se viraram. As sobrancelhas do professor se ergueram em falsa surpresa. Sim, senhora, disse ele com condescendência deliberada em suas palavras. Eu estava pensando sobre a transformação de variáveis na etapa 4, disse Sara, com a voz mais suave do que o pretendido. Isso não criaria inconsistências quando aplicado às condições de contorno? A sala ficou em silêncio. Vários alunos trocaram olhares. A expressão do professor endureceu. Seu nome, ele exigiu. Sara. Você está matriculada. Nesta turma? Sara hesitou. Eu trabalho com gestão de instalações. Uma onda de sussurro se espalhou pela plateia. O rosto de Ricardo passou de surpresa para divertimento. Gestão de instalações? Repetiu ele, deixando as palavras pairarem no ar. Que interessante. E você acredita que encontrou um erro no meu trabalho? As bochechas de Sara coraram. Não exatamente um erro. Apenas uma complicação potencial que, talvez, interrompeu Ricardo. Em vez de questionar princípios matemáticos estabelecidos, você deveria se concentrar em objetivos mais acessíveis. Vários alunos riram. Sara sentiu o rosto queimar ainda mais, enquanto se encolhia na cadeira, desejando nunca ter levantado a mão. O que nem ela nem ninguém naquela sala sabia era que aquele momento de humilhação estava prestes a se tornar o catalisador para uma revelação extraordinária. O professor não tinha terminado. Tendo encontrado um alvo fácil,
Ele parecia determinado a fazer de Sara um exemplo. Já que nossa convidada da gestão de instalações tem tanta confiança na teoria matemática, disse ele, ajeitando a gravata com lentidão deliberada, talvez ela quisesse demonstrar sua expertise. Ele gesticulou em direção ao quadro negro. Aproxime-se, Sra. Sara congelou. Todos os seus instintos lhe diziam para recusar, para fugir. Mas algo mais profundo, talvez orgulho, ou a exaustão de ser subestimada, a fez-se levantar. A caminhada até a frente do auditório pareceu interminável. Cada passo ecoava no piso, de madeira enquanto os sussurros a seguiam. Ela pegou o giz da mão estendida de Ricardo, tomando cuidado para não fazer contato visual direto. Vamos tornar isso acessível, disse ele em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. A palavra acessível transbordava condescendência. Ele se virou para o quadro e escreveu uma equação diferencial complexa. Sara a reconheceu imediatamente. Um problema de cálculo multivariado avançado. Difícil, mas certamente não impossível para alguém com treinamento adequado. O desafio não estava na equação em si, mas na humilhação pública pretendida. Não tenha pressa, disse com falsa generosidade. Estamos todos ansiosos para aprender com perspectivas diversas. Mais risadas ecoaram pela plateia. Sara sentiu a mão tremer levemente enquanto olhava para o quadro. Atrás dela alguém sussurrou. Isso é doloroso de assistir. A doutora Elizabeth, professora visitante de uma outra faculdade renomada, sentada na primeira fila, franziu a testa diante da demonstração de Ricardo, mas permaneceu em silêncio, observando Sara com interesse curioso. Sara respirou fundo. Os números e símbolos no quadro começaram a se organizar em sua mente, encaixando-se em padrões que ela reconhecia desde a infância. Ela nunca teve educação formal além da faculdade comunitária, mas a matemática fora seu refúgio durante as longas noites depois que o marido saía, depois que a filha ia dormir, durante os intervalos entre a limpeza dos banheiros e a limpeza do chão. Ela ergueu o giz e fez sua primeira marca. Talvez devêssemos simplificar, começou Ricardo, mas parou ao ver Sara escrevendo com confiança. A sala ficou em silêncio enquanto ela trabalhava metodicamente no problema. Seu nervosismo inicial desapareceu quando ela se perdeu na dança elegante da matemática. Ela não estava mais em uma sala de aula cheia de julgamentos. Estava em sua própria mente, onde os números sempre fizeram todo o sentido. Após 2 minutos de silêncio absoluto, Sara concluiu o último passo, pousou o giz e deu um passo para trás. Ricardo encarou o quadro, sua expressão mudando de presunçosa para confusa. Ele examinou o trabalho dela, procurando por erros, mas não encontrou nenhum. A solução não só estava correta, como também executada com uma elegância surpreendente. Isso, mesmo, admitiu relutantemente, embora qualquer pessoa com treinamento básico em cálculo pudesse ter conseguido. As sobrancelhas da doutora se ergueram levemente enquanto ela trocava olhares com um colega. Ricardo, não disposto a admitir a derrota tão facilmente, apagou rapidamente o quadro. Vamos tentar algo mais desafiador, disse ele com a rispidez na voz mais pronunciada. Algo da minha pesquisa atual. Ele escreveu uma nova equação que Sara não reconheceu imediatamente. Não se tratava de um currículo padrão. Era matemática teórica de ponta, do tipo publicado em periódicos especializados. Este problema tem implicações para a criptografia da computação quântica, explicou o professor à sala, embora seus olhos permanecessem fixos em Sara. Se preferirem voltar para seus lugares, eu certamente entenderia. O desafio pairava no ar como um desafio lançado. A sala prendeu a respiração aguardando a retirada de Sara. Em vez disso, ela pegou o giz novamente. Sara examinou a nova equação com a confiança inicial vacilante. Era diferente, complexa, abstrata, com noções que ela nunca havia encontrado em seu estudo individual. Por um instante a dúvida se instalou. Talvez ela tenha exagerado. Talvez o professor estivesse certa sobre seu lugar. O silêncio na sala se tornava mais pesado à medida que os segundos passavam. Os alunos se inclinavam para a frente, ansiosos,
alguns com pena nos olhos, outros com um divertimento mal disfarçado. Como eu suspeitava, disse Ricardo pegando o giz. Talvez devêssemos continuar com o simpósio. Espere, disse Sara baixinho puxando o giz de volta. Algo havia se encaixado, um padrão em meio ao caos de símbolos. Ela se lembrou de um artigo que lera no mês anterior durante o horário de almoço, curvada sobre um computador da biblioteca. O artigo discute uma nova abordagem para a matemática da criptografia quântica. Começou a escrever. Lentamente, a princípio depois com confiança crescente. A tensão na sala mudou enquanto os alunos trocavam olhares confusos. Até a expressão presunçosa de Harrington vacilou ao observar Sara resolver o problema com uma habilidade inesperada. A Dr. Warren, visitante, inclinou-se para a frente, arregalando os olhos ao observar a aproximação de Sara. Não era apenas Sara que estava resolvendo o problema. Ela estava seguindo um caminho pouco convencional, que demonstrava uma intuição notável. No meio da solução, Sara fez uma pausa, franzindo a testa para o trabalho. Havia uma barreira. A equação parecia levar a um beco sem saída. A boca de Ricardo se curvou em um sorriso satisfeito. Uma tentativa valente, disse ele pegando o giz novamente. Sara não o largou. Em vez disso, ela encarou o quadro, com a mente a mil. A sala desapareceu enquanto ela se concentrava inteiramente no problema à sua frente. Então, como uma chave girando na fechadura, ela viu o caminho a seguir. Uma transformação elegante que simplificaria toda a equação. Ela começou a escrever novamente, agora com mais confiança. O raspar do giz no quadro era o único som no corredor silencioso. Quando ela aplicou a transformação, suspiros audíveis vieram da primeira fila onde estavam sentados os professores veteranos. A doutora sussurrou algo para sua colega, que assentiu vigorosamente. O rosto de Ricardo havia perdido toda a cor. Ele não observava mais a solução de Sara com desdém, mas com crescente alarme. O que ela estava fazendo não deveria ser possível, especialmente para alguém sem treinamento formal. Essa não é a abordagem padrão, disse ele bruscamente. Sara não respondeu. Ela não conseguia. Estava imersa demais na matemática, num estado de fluxo que experimentara a vida toda ao trabalhar com números. Ela não estava apenas resolvendo o problema de Harrington. Ela estava aprimorando-o, encontrando eficiências que ele não tinha visto. À medida que se aproximava da conclusão, as tensões mudaram drasticamente. Os alunos que haviam rido antes estavam agora em silêncio. Suas expressões uma mistura de confusão e respeito. Os professores na primeira fila sussurravam urgentemente entre si. O próprio professor parecia preso entre impulsos contraditórios. Um desejo de manter sua autoridade e um fascínio profissional pela percepção matemática que se desdobrava diante dele. Sara estava quase chegando à solução quando Ricardo subitamente se moveu para o quadro, examinando seu trabalho atentamente. Seu dedo traçou uma transformação específica que ela havia usado. Essa simplificação, disse ele, com a voz carregada de emoção contida. Onde você aprendeu isso? Sara finalmente olhou para ele diretamente. Eu não aprendi, apenas vi. Seus olhares se encontraram em um momento de confronto silencioso. O prestigioso professor e o funcionário da manutenção, diante de uma equação que conectava seus mundos de maneiras que nenhum dos dois havia previsto. Antes que Ricardo pudesse responder, a professora visitante se levantou. Esse é o método Liu Takahashi, disse ela, sua voz ecoando pelo corredor. Só que foi publicado no International Journal of Quantum Mathematics, no mês passado. Ela encarou Sara intensamente. Como você poderia saber disso? A pergunta pairou no ar enquanto todos os olhares na sala se voltavam para Sara. Sara encarou o giz em sua mão, subitamente consciente da encruzilhada à sua frente. Durante anos, ela escondeu sua habilidade, convencida de que ninguém acreditaria que uma mãe solteira trabalhando na manutenção pudesse entender matemática avançada. Ela se sentia confortável nas sombras, aprendendo em silêncio, mantendo sua paixão em segredo. Mas agora, exposta aos holofotes, precisava escolher.
refugiar-se na segurança do anonimato ou manter sua verdade. Eu não sabia que se chamava Método Liu Takahashi, disse ela com a voz mais forte agora. Nunca tive treinamento formal além da faculdade comunitária. Impossível, zombou o professor, embora sua voz carecesse de convicção. Esses conceitos exigem anos de educação especializada. A outra professora se aproximou do quadro, examinando o trabalho de Sara mais de perto. No entanto, ali estava, perfeitamente executado. Ela se virou para Sara. Como? Sara respirou fundo. O peso da atenção de todos a pressionava. Naquele momento, ela pensou em sua filha, Lilian, que trabalhava em turnos dobrados para economizar para a faculdade. Uma filha que viu sua mãe se encolher por anos para evitar julgamentos. A matemática sempre fez sentido para mim, disse Sara simplesmente. Quando olho para equações, vejo padrões, conexões. As soluções se revelam se eu olhar por tempo suficiente. Um aluno na terceira fileira se pronunciou. Mas você trabalha na manutenção. Por que você não... Porque a vida acontece. Interrompeu Sara, com um tom de dureza na voz. Tive minha filha jovem. O pai dela foi embora. Eu precisava de um emprego estável com plano de saúde. Ela gesticulou para a solução parcialmente concluída no quadro. Isso não paga contas nem fornece assistência médica para uma criança. A sala ficou em silêncio enquanto a realidade de suas circunstâncias se abateu sobre a plateia acadêmica. Mas por que participar deste simpósio? Perguntou o professor, genuinamente intrigado agora, em vez de condescendente. Sara o encarou firmemente. Porque eu amo matemática. Porque o aprendizado não para quando a vida se complica. O giz pesava em sua mão quando ela se virou para o quadro. A equação inacabada a aguardava, junto com uma decisão que mudaria a trajetória de sua vida. Ela poderia parar agora, retornar ao seu lugar, retornar à sua existência previsível. Ou poderia terminar o que começou e revelar completamente a mente que havia escondido por tanto tempo. Sara ergueu o giz e se virou para encarar o problema mais uma vez. Sua mão não tremia mais. Vou terminar isso, disse ela, mais para si mesma do que para a sala cheia de acadêmicos. E com essa simples declaração, Sara assumiu seu poder, pronta para mostrar a essas mentes matemáticas de elite exatamente o que uma simples mulher da área de gestão de instalações poderia fazer. Sara voltou-se para o quadro com a postura firme. A sala ficou em completo silêncio, um silêncio tão profundo que o arranhar do giz no quadro negro ecoou como um trovão. Sua mente clareou ao retornar ao mundo da matemática pura, onde hierarquias sociais e credenciais acadêmicas não significavam nada contra a democracia absoluta das respostas corretas. Ela resolveu o restante do problema com graça fluida, movendo a mão com confiança pelo quadro. Ao se deparar com uma parte particularmente espinhosa, ela fez uma pausa, inclinou a cabeça ligeiramente e, em seguida, adotou uma abordagem inesperada, criando uma substituição que simplificou toda a equação. A dor trafegou audivelmente. Ela está usando análise dimensional para reduzir a variância quântica, sussurrou para a colega. Nunca vi ninguém abordar dessa forma. Ricardo permaneceu rígido, com a expressão ilegível enquanto a solução de Sara se revelava. Não. Estava apenas correto, era inovador, elegante, o tipo de pensamento matemático que ia além do mero cálculo. Quando Sara colocou o valor final em uma caixa organizada e deu um passo para trás, ninguém falou. A solução brilhou no quadro negro como uma revelação. Não era apenas que ela havia resolvido o desafio de Ricardo, ela o havia aprimorado, encontrado eficiências que não haviam sido publicadas em nenhum periódico. A doutora professora foi a primeira a quebrar o silêncio. Isso é notável, disse ela, aproximando-se do quadro. Vocês uniram 3 etapas em uma com essa transformação. Ela se virou para a sala. Isso não está apenas correto, é brilhante. Um murmúrio se espalhou pela plateia. Os alunos que haviam rido antes agora olhavam para Sara com indisfarçável admiração. Vários professores haviam sacado seus celulares,
fotografando discretamente seu trabalho. O professor pigarreou. Embora não convencional, suponho que a abordagem tenha mérito, admitiu relutantemente. As palavras pareceram dolorosas para ele pronunciar. Mérito, virando-se para ele com as sobrancelhas arqueadas. Esta solução pode melhorar nossa compreensão da matemática da criptografia quântica. Este é um trabalho publicável. Sara permaneceu em silêncio, com pó de giz cobrindo os dedos, sentindo-se estranhamente desligada da comoção que começava a se formar ao seu redor. Não se tratava de provar que alguém estava errado. Ela simplesmente respondeu ao desafio diante dela da melhor maneira possível. Senhora Sara, disse a doutora, virando-se para encará-la diretamente. A senhora documentou alguma de suas outras descobertas matemáticas? Sara hesitou. Eu tenho cadernos, só coisas em que trabalho à noite quando não consigo dormir. Cadernos? Repetiu Ricardo, sua curiosidade profissional finalmente superando seu orgulho. Que tipo de matemática a senhora explora? Coisas diferentes, respondeu Sara, subitamente constrangida novamente. Principalmente teoria dos números. Alguns trabalhos sobre algoritmos de fatoração em números primos. A doutora E, o professor trocaram olhares assustados. A fatoração em números primos estava no cerne da pesquisa em criptografia, uma das áreas mais sofisticadas da matemática aplicada. Gostaria de ver esses cadernos, doutora, disse a professora com firmeza. Um aluno da primeira fila se levantou. Aquilo foi a coisa mais incrível que eu já vi, declarou ele, começando a aplaudir. Outros se juntaram a ele, e o som aumentou até preencher o auditório. Sara sentiu as bochechas corarem de constrangimento, em vez de vergonha desta vez. Os aplausos não eram algo que ela havia buscado ou esperado. Enquanto os aplausos continuavam, ela cruzou o olhar com uma jovem na última fileira, uma aluna que observava atentamente durante toda a demonstração. A jovem acenou com a cabeça, com profundo respeito, como se estivesse testemunhando algo transformador. Naquele momento, Sara percebeu que suas ações não tinham sido apenas sobre matemática. Ela havia se tornado visível, verdadeiramente visível, talvez pela primeira vez em sua vida adulta. Seu conhecimento, sua mente e seu potencial haviam saído das sombras para a luz. Os aplausos finalmente diminuíram, mas algo havia mudado fundamentalmente naquele auditório. Não apenas para Sara, mas para todos que testemunharam sua transformação de invisível para extraordinária. O simpósio havia sido oficialmente encerrado 1 hora antes, mas o auditório permaneceu lotado. Sara se viu cercada por professores e alunos de pós-graduação, todos fazendo perguntas sobre seus insights matemáticos. Ricardo não saía do seu lado, quase protetor em sua presença. Sua compreensão intuitiva da análise multidimensional é extraordinária, disse-lhe um professor de computação quântica. Você já considerou estudar formalmente? Sara deu um sorriso triste. Considero? Sim. Tem condições financeiras? Não. Do outro lado da sala, outro professor famoso conversava intensamente com o reitor do departamento. Seus gestos eram animados, ocasionalmente apontando na direção de Sara. Sua condescendência anterior havia se transformado em algo mais complexo. Um respeito profissional relutante com nuances de defensividade. A Doera tocou o braço de Sara gentilmente. Deveríamos conversar sobre o seu futuro, disse ela calmamente. Temos programas de bolsas projetados para casos excepcionais como o seu. Sara olhou para ela, assustada. Eu? Talento como o seu não aparece com frequência, respondeu. Seria negligência matemática deixá-lo passar despercebido. A multidão ao redor de Sara se abriu quando o professor se aproximou. Sua barba grisalha pareceu tremer levemente com a emoção reprimida. E senhora Sara, disse ele formalmente. O departamento gostaria de revisar seus cadernos, se a senhora estiver disposta. Pode haver oportunidades para discutirmos. Suas palavras foram comedidas, cuidadosas. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas, vindo de um homem como ele, era o mais próximo disso. Sara assentiu. Eu os trago amanhã.
Eu os revisarei pessoalmente, doutor. A professora interrompeu com um olhar penetrante para Ricardo que o fez apertar os lábios. Conforme a multidão se dispersava gradualmente, Sara recolheu seus pertences. Seu telefone mostrava 5 chamadas perdidas da babá. A vida real a chamava, um lembrete claro das considerações práticas que sempre restringiram suas buscas matemáticas. Caminhando em direção à saída, ela foi parada por uma jovem aluna. Senhora Mitchell, disse a aluna hesitante, estou estudando engenharia e só queria agradecer. Pelo quê? Perguntou Sara. Por mostrar que onde você começa não determina o que você sabe. Os olhos da aluna brilhavam de emoção. Sou uma universitária de primeira geração de uma cidade rural. As pessoas também fazem suposições sobre mim. Sara sentiu algo caloroso se abrir em seu peito. Ela não havia considerado como seu momento poderia afetar os outros. Do lado de fora do prédio, o ar da noite parecia diferente, carregado de possibilidades. Sara respirou fundo, pensando nos cadernos que a esperavam em casa, cheios de anos de exploração matemática solitária. Amanhã, esses pensamentos particulares seriam diferentes. Se você gostou da história, envie seu recado aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Até a próxima história fascinante.